Uma doença rara, também referida como uma doença órfã, é uma doença que afeta uma pequena porcentagem da população. A maioria das doenças raras são genéticas e, portanto, estão presentes ao longo de toda a vida do paciente, mesmo que os sintomas não apareçam imediatamente. Estima-se mais de 7.000 doenças raras existentes. Um dos grandes desafios nas doenças raras é o acesso e a incorporação de novas tecnologias e medicamentos que beneficiem essa parcela da população. Essas tecnologias e medicamentos constituem atualmente uma parte indispensável de todo o sistema de saúde. No entanto, em um contexto no qual os recursos econômicos são limitados, a correta incorporação e difusão das tecnologias demonstraram ser um desafio para os sistemas de saúde no mundo inteiro. Neste educativo, vamos ver a importância da inovação das novas tecnologias para tratar as doenças raras, os processos e os desafios para o acesso e a incorporação desses medicamentos e tecnologias em doenças raras. A inovação ela é fundamental, porque se a gente pensa individualmente em doenças raras, a gente até pode chamá-las de raras, mas num contexto onde a gente olha para todas essas doenças, surpreende quando a gente pensa que 10% da população tem algum tipo de doença rara. E você pensar em deixar essa população sem acesso a tratamento ou sem um medicamento que possa melhorar sua qualidade de vida, é impensável. Então, inovação em saúde, especialmente quando a gente fala de doença rara, tem uma importância social imensa, porque a gente está falando de um número de pacientes que depende desse tipo de inovação para ter uma qualidade de vida e para conseguir viver, né, e ter suas atividades. 80% das doenças raras são doenças de base genética. Quer dizer, existe uma alteração de um gene que vai levar a uma condição que muitas vezes é uma condição letal em poucos meses de vida. O que a nova, principalmente as terapias gênicas, estão trazendo de solução é conseguir modificar esse gene defeituoso, principalmente o que a gente chama de doença monogênica, quer dizer, um gene só defeituoso. Hoje, a engenharia genética consegue modificar isso através dessas terapias e traz, muitas vezes, já uma proposta de cura para doenças que eram incuráveis até bem pouco tempo. Então, realmente é uma transformação no tratamento, na abordagem dessas doenças. É um desafio porque, a cada vez que a ciência avança, faz mais diagnóstico dessas condições e é necessário, claro, diante do diagnóstico, procurar alternativas de tratamento, de paliação dessas condições. Mas, seguramente, nós estamos vivendo um novo mundo na abordagem dessas doenças. Para se desenvolver um medicamento para uma doença rara, demoram-se anos de estudos, pesquisa e investimentos. Portanto, antes de se incorporar um novo medicamento, órgãos de saúde reguladores devem avaliar sua eficácia e custos para o sistema de saúde. Vamos entender como funciona esse processo no Brasil. Nós temos 3 etapas importantes no Brasil, no modelo regulatório, até o medicamento estar disponível e acessível para o paciente. Primeiro, ele precisa ter um registro na Anvisa, de acordo com seus atributos de eficácia e segurança. Essa primeira fase, especificamente para doenças raras, hoje já existe um trâmite muito rápido, um fast track, diante de uma solicitação de um medicamento para doença rara. A Anvisa hoje já tem no seu processo regulatório uma celeridade para esse processo. Após a etapa de registro, no Brasil, existe uma política de regulação de preço. Então, existe uma Câmara Interministerial chamada CEMED, que reúne Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério da Economia, Casa Civil, que precifica esse medicamento. Muitas vezes, como nós estamos lidando com inovações, com terapias muito recentes, esse processo, às vezes, é moroso, porque existem condições muito recentes que o regulador não está tão familiarizado. Tem sido um desafio isso. Daí a necessidade, inclusive, de rever o processo regulatório dessa precificação, que está em curso. Isso já teve uma consulta pública recente. Talvez esse seja um gargalo importante, Tionei, para destacar. E a última etapa, que vai garantir realmente o acesso do medicamento aos pacientes, é feito no SUS através da CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia em Saúde, que avalia os atributos clínicos, né, a partir de uma revisão da literatura, os atributos econômicos, que a gente chama de custo-efetividade, que é uma
uma medida de eficiência alocativa, quando a gente compara aquele medicamento com outras alternativas, quais são os ganhos de saúde e os custos econômicos que vão incidir através daquele tratamento. E a última etapa desse conjunto de estudos é o impacto orçamentário. Dado que nós vamos incorporar no SUS, o SUS tem que fazer um provisionamento orçamentário para incorporar aquilo. Então, diante dessas informações, a Conitec toma a decisão. O que tem acontecido é que, nos últimos anos, esse processo tem sido mais rápido, porque há uma percepção por parte dos reguladores, dos formuladores de política de saúde, de que é necessário que o Ministério da Saúde dê uma resposta para a sociedade, mesmo que seja uma resposta negativa, claro, baseada nos critérios adequados, que essa resposta fique clara para a sociedade e, inclusive, para o judiciário. Nós sabemos que nós temos um fenômeno muito grande de judicialização no país. Daí a necessidade desse processo ser mais célere. Então, eu diria para você que dentro dessas 3 etapas, Anvisa, CEMED e Conitec, a CEMED hoje a gente precisa avançar mais nesse processo de precificação. A Conitec tem nos últimos anos, dado mais celeridade a esse processo. Mas a gente tem que ganhar muito mais massa crítica para avançar, porque doenças raras é um mundo de doenças com diferentes origens. Nós temos que ter cada vez mais pessoas preparadas, competentes para poder lidar com essas demandas. A Conitec, órgão chamado de Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, foi instituída em 28 de abril de 2011, data em que foi publicada a Lei nº 12.401, sendo definidos critérios e prazos para a incorporação de tecnologias no SUS. Para a incorporação desses medicamentos e tecnologias, são solicitados diversos documentos e estudos das empresas que estão requerendo essa incorporação. Então, existe todo um documento que é exigido e necessário, e essa é a primeira barreira de acesso, porque são documentos super técnicos, então não é qualquer pessoa que consegue ou tem capacidade técnica para elaborar todo esse material, porque se precisa de uma revisão sistemática, comprovando que essa nova tecnologia ela tem um ganho de eficácia para esse paciente, que ela é segura para ser utilizada nesse paciente, e também é mandatório que seja avaliado, feita uma análise econômica, que são análises de custo-efetividade, por exemplo, onde você acompanha esse paciente através de simulação e vê ao longo do tempo qual seria o ganho clínico desse paciente utilizando essa nova tecnologia e também o custo desse paciente ao usar essa nova tecnologia. E através de métricas é avaliado o impacto orçamentário para o governo para incorporar essa nova tecnologia e se ela é ou não incorporada dentro do mercado público. Para a incorporação de novos medicamentos, utiliza-se um método, a ATS, que é a Avaliação de Tecnologias em Saúde, ou seja, é a síntese do conhecimento produzido sobre as implicações da utilização das tecnologias e constitui subsídio técnico importante para a tomada de decisão sobre difusão e incorporação de tecnologias em saúde. Seu objetivo é verificar se uma determinada tecnologia é segura, eficaz e economicamente atrativa em comparação a outras alternativas. Existe um método que a gente chama de avaliação de tecnologia em saúde, que é hoje utilizado em todos os sistemas de saúde de acesso universal, que contemplam as análises dos atributos clínicos do medicamento, eficácia, segurança, efetividade. Esse é o ponto de partida. Antes de se discutir as questões econômicas, nós temos que ver, diante das melhores evidências disponíveis da literatura, se realmente aquele medicamento vai se justificar para aquela doença. Ele vai trazer ganhos de saúde em redução de morbidade, redução de mortalidade. Essa é a primeira etapa. A etapa seguinte, que faz parte dessa pergunta, a questão econômica. Aí nós vamos colocar também qual é o custo a mais que o sistema de saúde vai ter com aquele medicamento para proporcionar os ganhos, né, em termos de redução de mortalidade, redução de morbidade. É importante porque isso nos dá um parâmetro também comparativo. Existe uma fórmula chamada de razão de custo-efetividade incremental, que nada mais é que a comparação entre os custos de dois medicamentos e a efetividade. Quer dizer, o que se ganha de redução de mortalidade, por exemplo, com aquele medicamento quando comparado um versus o outro. Quando nós estabelecemos essa comparação,
nós temos uma estimativa de quanto, no caso do Brasil, quanto em reais a mais nós vamos ter que proporcionar para ter um ganho de sobrevida de 1 ano, para reduzir um caso de uma paralisia e assim por diante. Ele não é o único parâmetro, mas ele é um parâmetro importante porque ele permite que, quando comparado com outras alternativas, a gente faça melhores escolhas, que a gente utilize de forma mais racional o nosso orçamento. Qual é a importância disso? É que, à medida que a gente usa de uma melhor forma o orçamento, a gente garante a sustentabilidade do SUS para permitir que mais pessoas tenham acesso a isso. E esse balanço entre a precificação, entre o custo do tratamento, ele é muito importante para isso. Fundamentalmente, como resposta a esse item, garantir a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde para toda a população brasileira. Nas análises de ATS, médicos e sociedades médicas desempenham um papel importante nesse processo. O papel da sociedade médica é fundamental. Eu costumo dizer que todas as vezes que existem submissões que têm uma sociedade médica envolvida de alguma forma, é muito bom para todo mundo, inclusive para a agência que está avaliando. Por quê? Porque a sociedade médica ela é quem tem a maior condição de avaliar clinicamente aquele dado. Se aquele dado de eficácia que o estudo clínico está mostrando é um dado que é bom, se é um dado que faz sentido para o paciente, se aquele desfecho que a gente está avaliando é um desfecho relevante ou não. Então, a gente fala de sobrevida. Quando a gente fala de sobrevida, todo mundo sabe que é bom aumentar a expectativa do paciente, não existe dúvida de que isso é bom. Mas existem desfechos intermediários que, muitas vezes, para quem não é daquela área, fica difícil de avaliar se é um desfecho que tem relevância ou não, se faz sentido pagar mais caro para ter aquele desfecho para o paciente. E a sociedade médica é quem melhor, junto com o paciente, pode nos trazer informações nesse sentido. E um outro ponto muito importante da sociedade médica é que, ao submeter, ao pedir a incorporação de uma nova tecnologia, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas se esse pedido for feito via uma sociedade médica, a sociedade médica tiver engajar esses pedidos, seja pedindo para uma indústria farmacêutica para trazer informações ou para a própria associação de paciente, é fundamental, porque ela pode fazer engajar esse pedido de incorporação de novas tecnologias. Eu acredito que os médicos hoje que atendem os pacientes com amiloidose hereditária, eles são os principais responsáveis por nos representar perante as necessidades terapêuticas, tanto para os laboratórios quanto para os governos. São eles que dizem como a gente está, quais as nossas necessidades. Também é fundamental a participação de pacientes. A participação do paciente, assim como a participação da sociedade médica, também é fundamental, porque assim como um médico tem uma visão, o paciente também é quem melhor pode dizer o que ele está sofrendo, né, no dia a dia ao ter aquela doença e não ter nenhuma terapia disponível para melhorar essa condição. Os medicamentos e tecnologias constituem atualmente uma parte indispensável de todo o sistema de saúde. No entanto, em um contexto no qual os recursos econômicos são limitados, a correta incorporação e difusão das tecnologias demonstraram ser um desafio para os sistemas de saúde no mundo inteiro. Isso é um grande desafio no mundo inteiro, porque quando fazemos as nossas escolhas, nós abrimos mão de outras alternativas. E quando nós nos deparamos com doenças raras, normalmente esses tratamentos têm um custo unitário muito elevado para um segmento menor da população, comparado a doenças prevalentes, onde doenças como doença cardiovascular, diabetes e alguns tipos de câncer. Mas o próprio conceito do SUS de equidade é tratar iguais de forma igual, desiguais de forma desigual. Se nós estamos lidando com uma minoria que tem uma doença genética, que precisa ter o suporte do Estado, é necessário que a gente também faça essas escolhas. O mais importante é que a gente defina quais são as prioridades. Nós nunca vamos ter orçamento para suprir todas as necessidades de saúde da população. Isso em nenhum sistema de saúde no mundo isso é viável. Daí a necessidade de priorização. Qual é a carga daquela doença na população brasileira? Quais são as necessidades não atendidas? Existe uma tecnologia que realmente muda a história natural da doença? Então, nós temos que fazer essa escolha. Claro que sacrificando outras. Isso cabe ao gestor, cabe ao formulador de política de saúde fazer essas escolhas. Esse é um desafio constante
E a sociedade, talvez a forma melhor da gente legitimar isso, Junei, é convocar a sociedade para opinar nesse processo, porque aí a gente legitima esse processo decisório, torna cada vez mais transparente e dá legitimidade ao gestor na sua tomada de decisão. O critério econômico é importante na avaliação das novas tecnologias e medicamentos e para a sustentabilidade do sistema de saúde, mas não deve ser o único. Sem dúvida, saúde baseada em valor é um ponto que vem sendo muito discutido, principalmente quando a gente fala de doenças raras, que é a gente trazer de alguma forma o paciente para dentro do problema que a gente está avaliando. Então a gente não pode só olhar para o dado de eficácia, para o dado de segurança, para o dado de custo, mas deixar de levar em consideração valores que para o paciente faz muito sentido. Qualidade de vida, o que é que o paciente espera realmente daquele tratamento. Não adianta a gente olhar só para tecnologias que aumentam a sobrevida do paciente. Muitas vezes, para o paciente, ele não está só preocupado em postergar a sua vida, mas ele está preocupado também em viver com uma qualidade de vida que seja razoável, que dê para ele no dia a dia alguma melhora nessa qualidade de vida. E quando a gente fala de saúde baseada em valor, a gente está querendo trazer o paciente para dentro dessa avaliação dessa nova tecnologia e levar em consideração parâmetros que para o paciente são muito importantes. É muito importante esse conceito de valor no sentido de que o que nós estamos levando a mais de benefícios de saúde para a população e o que isso representa de investimento, de custo por parte da sociedade, por parte do sistema de saúde. A saúde, ela tem que ser vista não como um custo, mas como um investimento, porque quando a gente investe na saúde da população, significa que uma população mais saudável vai dar mais retorno econômico, inclusive. Então, nós temos que hoje imaginar que essas questões econômicas são importantes, muitas vezes para decisões de curto prazo, mas que vão impactar também no longo prazo. O que o sistema de saúde tem que responder é: nós temos que definir quais são as prioridades para que a gente consiga atender as necessidades prementes da população e garantir essa sustentabilidade. Um sistema de saúde ele está alicerçado em 3 pilares. É o acesso da população àquele cuidado, é a porta de entrada, como é que isso vai acontecer. Uma vez que o paciente tem acesso, qual é a qualidade assistencial que ele tem, se ele realmente está sendo bem tratado em um tempo adequado, tudo isso. E, por fim, a sustentabilidade, o custo de todas essas ações para garantir que o sistema de saúde permaneça viável no longo prazo. O tempo de incorporação dessas tecnologias é crucial para os pacientes que esperam por uma alternativa de tratamento. E esse tempo muitas vezes pode impactar na qualidade de vida e muitas vezes na sobrevida. Porque esse jargão é importante, tempo é vida. Sem dúvida que para algumas questões, a celeridade no acesso ao tratamento pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Nós temos que ter em mente que o nosso sistema de saúde tem que estar constantemente monitorando as terapias que estão surgindo. Existe um processo na área acadêmica chamada monitoramento do horizonte tecnológico, isso é uma expressão em inglês, Horizon Scanning, que tenta monitorar o que vai daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai estar disponível para o sistema de saúde para tratar as doenças e também as doenças raras. É importante que o sistema se prepare para isso, para que, se realmente nós vamos nos deparar com uma medicação que vai mudar a história natural daquela doença, o sistema tem que procurar um caminho para incorporar isso. Hoje, o tempo de análise desse material é de 180 dias. Então, você fazendo uma submissão a partir do momento que você faz esse protocolo, que pode ser feito por qualquer pessoa, a Conitec tem um prazo de 180 dias para avaliar e te dar essa resposta e mais 180 dias para efetivamente disponibilizar essa tecnologia para o usuário final, no caso, para o paciente. A demora na incorporação dessas terapias pode gerar um agravamento no quadro de saúde desses pacientes, a evolução da doença e até a morte de muitos deles, porque a gente percebe que aqueles que têm essa opção terapêutica se encontram num quadro muito melhor do que aqueles que ficam à mercê, à espera dessa incorporação desses medicamentos. É muito grave essa demora, muito grave para os pacientes. Essa doença tem uma progressão rápida, apesar do que se acha que tem uma evolução em 10 anos que pode levar à morte se não houver tratamento.
Mas em 1, 2 anos você pode perder totalmente sua qualidade de vida pelo agravamento dos sintomas. Então, sim, é muito importante, cada semana, cada mês conta, porque podem aparecer sintomas novos ou agravamento dos sintomas. Então, quanto antes é importante ter acesso a tratamento eficazes, adequados ao seu estágio da doença também, que tem essa uma outra questão, né? Tem muitas pessoas no Brasil principalmente já são diagnosticadas, já têm muitos anos da doença, então já está em quadros mais avançados da doença. Então precisamos ter acesso a tratamento adequado a esses quadros. A demora de uma incorporação também pode acabar acarretando mais custos para o Estado e o sistema de saúde pelas complicações que a doença pode trazer. O paciente acaba onerando o Estado de outras formas, né? Ele vai se hospitalizar mais, ele vai eventualmente ter maiores intercorrências, etc, etc. Então, acaba-se, esse custo reduzido também tem que entrar aí nessa conta, né? Quanto mais cedo eu trato, menos impacto eu tenho no sistema de saúde com as consequências de uma doença não tratada. Entende? Então, quanto mais cedo é melhor, há que se haver um diálogo o quanto antes para isso aí. A demora na incorporação de novos medicamentos pode gerar um processo de judicialização. Essa demora prejudica o paciente? Com toda certeza, porque nós temos pacientes que recebem essas medicações que estão para ser incorporadas por via judicial, e a gente percebe que os pacientes que conseguiram a medicação, seja da forma como foi, porque nós não podemos julgar isso, a pessoa tem o direito de correr atrás da vida dela, do tratamento correto dela, elas estão numa situação muito melhor do que aqueles pacientes que não tiveram acesso a essas terapias. Então, assim, quanto mais se perde tempo na incorporação desses medicamentos no país, mais se perdem vidas. E acontece também, mesmo que não se perca a vida, mas o agravamento da doença é perceptível. A doença amiloidose hereditária, ela é progressiva, incapacitante e fatal se não tratada. Eu diria o seguinte, a judicialização teve um papel importante num primeiro momento de indicar, de alertar falhas na regulação. A judicialização, ela é um direito do cidadão, constitucionalmente, ele tem direito, a saúde é um bem social para o cidadão brasileiro. Só que a judicialização hoje, ela tomou uma proporção, Gilney, que está realmente comprometendo os orçamentos, o tratamento de outras condições. Eu digo o seguinte, judicialização, ela tem que ser a exceção e não a regra. Só que para algumas doenças, o único caminho de incorporação tem sido a judicialização. Nós temos que inverter isso. A gente tem que trazer cada vez mais esse processo para um processo dentro do trâmite da política pública de saúde para oferecer isso e deixar a judicialização para as exceções. Uma questão a ser esclarecida e que gera dúvidas nos pacientes é sobre medicamentos já disponíveis em outros países e com registro na Anvisa, mas não incorporados ainda no Brasil. O acesso rápido dessas tecnologias que já estão disponíveis em outros países, tem um registro na Anvisa, mas ainda não estão incorporadas nem no mercado público nem no mercado privado, beneficiariam sem dúvida o paciente. Muito provavelmente o que acontece nesses casos é que essas tecnologias estão nesse processo de avaliação por essas agências, ou pela ANS ou pela Conitec, para incorporação. Então a gente precisa realmente aguardar, porque é importante que essas avaliações técnicas aconteçam para a sustentabilidade do sistema. A gente precisa que uma análise técnica, incluindo eficácia, segurança e o parâmetro econômico, sejam aplicadas com um rigor técnico suficiente para que a gente garanta que o que está incorporado é o melhor para o paciente e também é o que permite que o sistema seja sustentável. Nem tudo vai poder ser incorporado. A gente está falando de tecnologias muitas vezes com um custo muito alto e a gente precisa sempre pesar dois parâmetros. Então a gente tem que pesar o parâmetro clínico e o parâmetro de custo. E o que vai embasar essa decisão é exatamente avaliar se o ganho clínico que esse paciente está tendo justifica esse custo adicional. Então, uma tecnologia não incorporada, em outras palavras, significa dizer que num contexto de saúde coletiva, a gente não está falando individualmente para aquele paciente. Quando a gente fala individualmente para um paciente, muito provavelmente sempre vai fazer sentido, né, a gente utilizar se houver dinheiro
para isso. Mas quando a gente fala de saúde coletiva, a gente tem que pensar que a gente não está falando de uma doença. A gente está falando do tratamento de todas as doenças e de toda a população. Todo o Brasil pode ter acesso ao SUS. Então é preciso a gente fazer essa comparação e avaliar se esse ganho clínico justifica aquele custo. Porque ao utilizar uma verba para comprar esta tecnologia, automaticamente a gente está deixando de comprar outras, que é o custo de oportunidade. Então acho que isso é um conceito bem importante da gente ter. Outra questão importante é a incorporação rápida pelo SUS de medicamentos já aprovados pela Anvisa, que beneficiariam em muito a qualidade de vida dos pacientes que já não respondem a terapias usuais, a exemplo da PAF, polineuropatia amiloidótica familiar. Na realidade, quer dizer, o Brasil, na minha maneira de ver, extremamente pessoal, né, quer dizer, tem uma dicotomia muito grande, né, porque dos medicamentos existentes para a PAF hoje, né, a gente tem o Tafamidis, que está aprovado para uso no Brasil e está incorporado no SUS, e os outros medicamentos, eles têm uso aprovado no Brasil, mas eles não estão no SUS, né? E a gente sabe que são medicamentos extremamente caros, né? Quer dizer, diria que 98% da população brasileira não tem condições de fazer a aquisição desses medicamentos, né? Então, sim, eu acho que como disse, essa dicotomia, quer dizer, na minha opinião, se o medicamento foi aprovado no Brasil, ele devia estar automaticamente incorporado ao SUS. E o que deveria haver é a criação de regras estritas, né, centros de referência, para que eles fossem usados com parcimônia, para quem precise use e para quem não precise não use, né? Então, assim, realmente esse atraso, né, quer dizer, é muito deletério para alguns pacientes, né? Quer dizer, a gente tem hoje o Tafamidis e estudos mostram que o Tafamidis, ele em mais ou menos 1/3 dos pacientes, ele tem um efeito extremamente prolongado em segurar a doença, e 1/3 ele segura algum tempo, depois ele perde essa capacidade, e 1/3 não responde, né? Então, para aquelas pessoas que não estão respondendo, seria necessário a gente entrar com novas medicações. Se a gente entrar com uma delas e ela não responder, a gente poderia ter que passar para o outro. São doenças que comprometem a qualidade e a sobrevida de vida do paciente, né? Quer dizer, e o custo para o estado do paciente não tratado é muito grande também, né? Então, realmente, eu acho que deveria haver uma maior agilidade e, ao mesmo tempo, uma maior, assim, uma melhoria de como a gente poderia e deveria usar esses medicamentos. Por isso que, assim, se você dá esses medicamentos no comecinho da doença, em que ele praticamente não tem quase sintoma, aí, bom, você consegue manter daquela forma ele bem ao longo da doença, entendeu? Você não deixa ela evoluir, né? Então, isso para a gente é maravilhoso, entendeu? Ou seja, uma coisa que faria isso aqui ladeira abaixo, a gente consegue manter estável e consegue ter alguns ganhos ao longo do tempo, entendeu? Mas, então, assim, o que a gente considera resultado positivo, em grande parte, é o quê? É não progressão, é estabilização, entendeu? Na incorporação de novas tecnologias, é fundamental uma boa interação entre o fornecedor, indústria farmacêutica, e o comprador, governo. Essa conversa entre governo e indústria ela já existe, né? Quando a gente fala da Conitec, que é a agência que avalia essas incorporações de tecnologias no SUS, é uma agência que hoje faz toda essa avaliação, mas é mandatório que ao final dessa avaliação exista uma reunião onde ela traz os seus argumentos com base no material técnico que ela avaliou e o demandante, que foi a pessoa que solicitou essa incorporação, que muitas vezes é a indústria farmacêutica, tem cadeira nessa reunião para também argumentar. E nessa reunião podem haver discussões sobre falta de entendimento com relação a dados clínicos ou até mesmo dados econômicos. Então existe essa abertura entre indústria e agência no sentido de ter essa conversa. Poderia acontecer mais vezes? Talvez sim, mas eu não acho que seja justo a gente dizer que essa comunicação ainda não existe. Existe uma abertura para isso, sim. Nessa negociação para se adquirir novos medicamentos, governo e indústria farmacêutica têm adotado acordos de compartilhamento de riscos. Vamos entender o que são esses acordos. O que são acordos de compartilhamento de risco? Esses tipos de acordo, eles são utilizados em duas situações. Quando ainda há uma incerteza sobre os resultados clínicos, porque muitas vezes, quando um medicamento chega ao mercado, ele ainda não tem todas as evidências necessárias para o processo decisório de incorporação. Lembra que na fase clínica nós temos a fase 1, que é só para verificar a toxicidade do medicamento, a fase 2, onde a gente já começa a verificar alguns critérios de eficácia, mas é a fase 3, fase clínica, onde a gente trata mais pacientes, que a gente tem realmente as maiores certezas sobre a eficácia do tratamento.
Hoje em dia, muitos dos tratamentos estão sendo registrados na fase 2. Então, há uma carência de novas informações. Diante dessa incerteza, muitas vezes se lança mão desse modelo de acordo de compartilhamento de risco, que nada mais é que um acordo entre as partes, entre aquele que compra, no caso o Ministério da Saúde, e aquele que vai vender a tecnologia, a indústria farmacêutica, que determinados parâmetros de resultado clínico, por exemplo, eficácia, e parâmetros como a expectativa de número de pacientes que será tratado, porque a gente tem que ter uma expectativa epidemiológica, por demanda, que o Ministério vai provisionar X% do seu orçamento para tratar aqueles pacientes. Mas se aquilo extrapolar, ele previu que seriam 2.000 pacientes, daqui a pouco surgem 20.000 pacientes, isso vai ter comprometimento no orçamento dele. Essa parte também fica negociada com a própria indústria. Se houver um excedente em relação a um teto previamente combinado, a indústria também faz a sua contrapartida nisso. Então, esse acordo prevê entre essas partes essas definições a priori do que pode acontecer ao longo do tempo do tratamento dos pacientes. Qual é a complexidade que isso demanda? Nós temos que acompanhar os pacientes no dia a dia também, saber nos centros de referência se o paciente está atingindo os benefícios esperados, se a sobrevida está aumentando, se ele está melhorando a morbidade. Mas isso tudo é vantajoso porque o sistema de saúde começa a coletar informações de resultados clínicos, e isso é muito importante para quem formula a política pública. Então, esses acordos são cada vez mais utilizados em modelos de acesso universal à saúde no mundo de uma maneira geral. A incorporação de novos medicamentos e tecnologias em doenças raras é um tema complexo, mas que faz parte do interesse de todos nós. E a informação é uma grande aliada nesse processo. Por isso, se você quer saber mais sobre esse acesso a medicamentos em doenças raras, anote algumas dicas. Conitec, conitec.gov.br. Anvisa, www.gov.br/anvisa/pt-br. Abipar, www.abipar.org.br. Instituto Vidas Raras, vidasraras.org.br/site-WP. Também deve fazer parte do processo a participação de pacientes, ONGs e a sociedade civil nas consultas públicas de avaliação dessas incorporações. A sociedade organizada, civil, ela tem que participar, e hoje existe um caminho muito bom para isso, muito exitoso, inclusive, que são as consultas públicas. A Conitec, para cada processo de avaliação, ela abre uma consulta pública. E essa consulta pública tem muito valor para quem avalia lá do outro lado. Eu já estive lá do outro lado como técnico também, e essa informação é útil, porque é uma informação oriunda dos pacientes. Nós temos que saber o que está acontecendo com o paciente no dia a dia. Não minimizem, se eu pudesse dar esse recado hoje para as organizações de pacientes, não minimizem a importância de uma consulta pública bem feita. E aqui, a consulta pública ela tem que ser qualificada, não quantidade. Não adianta pegar e o que muitas vezes a gente vê, de copiar e achar que se 1.000 pessoas vão submeter a mesma informação, isso pode fazer a diferença. Não, vamos qualificar isso, vamos trazer informações que possam fazer diferença para quem toma a decisão. Se coloquem no lugar daquele que vai tomar a decisão e informem os pontos que são críticos para uma decisão adequada. O que hoje compromete a qualidade de vida do paciente, o que está comprometendo os familiares, os cuidadores. Em resposta a essa questão cada vez mais a sociedade civil tem que participar desse processo. É isso que legitima a tomada de decisão em saúde. A participação dos pacientes em todo esse processo é muito importante, né? A legitimidade do que eles transmitem é inquestionável, né? É muito diferente a gente escutar falar ou a gente ler, escutar um depoimento, né? Ou ver, né? Retratado naquela pessoa o sofrimento e as consequências da doença e detalhes que só eles conhecem. Então, é muito importante que eles participem em todo o processo, inclusive na consulta pública, que eles participem, não só eles, como todos aqueles que, de alguma forma, podem contribuir cientificamente para que o Ministério, né,
tenha esse feedback também de toda a sociedade, médica e não fique ali restrito à decisão e à opinião de 2 ou 3. Né? Já temos conhecimento até de alguns casos de medicamentos que tinham sido reprovados numa plenária da Conitec e que a consulta pública de pacientes, associações e as contribuições dos médicos reverteram essa situação e colocaram a necessidade, sim, daquela incorporação daquele medicamento. Então, a força dos pacientes nas consultas públicas, dos médicos também que nos apoiam, que tem um relato muito importante para ser feito nessas consultas públicas, fazem toda a diferença. Seja na afirmação, quando já deu ok, quando o remédio foi aprovado, é importante também, mas principalmente quando o medicamento é negado, para a gente tentar reverter essa negativa, para tentar fazer com que o governo reavalie essa importância dessa incorporação. A jornada de um paciente com uma doença rara é árdua e buscarmos melhorar o acesso a novos medicamentos que mudem a progressão da doença, dando qualidade de vida, sobrevida e esperança a esses pacientes e suas famílias, pode amenizar essa jornada, pois tempo é vida.